A temporada de 2024, em que o Santos busca sair do buraco onde se meteu na inédita segunda divisão, está sendo vista por muitos como o momento mais crucial para o futuro do próprio clube e para as próximas gerações de santistas espalhados pelo Brasil e o mundo, que quando não acompanha a equipe na luta para voltar à Série A o mais rápido possível dentro de campo, se vê as voltas como tema que se tornou um verdadeiro tabu com forma de novela nos últimos tempos, enquanto testemunha no noticiário esportivo exemplos de outros clubes do país que já consolidaram ou encaminham planos para expandir sua capacidade de renda com bilheteria por meio de arenas mais modernas. Ao mesmo tempo, assiste com ansiedade sob doses de frustração a morosidade do próprio clube relativa aos planos para construir uma arena, seja numa Vila Belmiro ampliada, seja em outro local alternativo, algo que foi levantado pela gestão encabeçada por Marcelo Teixeira quando recebeu como herança de administração de seu antecessor uma aprovação de projeto para a nova Vila Belmiro em parceria com a construtora W Torre, cujos termos, que mesmo aprovados por absoluta maioria por conselheiros e associados em 2022, não agradavam à cúpula vigente. E como parte de rever as condições do contrato, um outro espaço pertencente ao clube ganhou evidência como possível palco para o tão sonhado moderno estádio santista, caso as renegociações com a W Torre não se concluíssem. O tema deste vídeo é para mostrar que, apesar do que se supõe, o interesse da área em questão para um estádio se estende por mais tempo do que muitos imaginam. E quando se diz que o assunto é mais antigo do que se parece, pode-se ter como ponto de partida a despedida do Rei Pelé, onde os alto-falantes da Vila Belmiro chegaram a anunciar que a prefeitura doaria uma área ao clube para se construir um grande estádio. Nos anos 70, a cidade de Santos já era palco fértil para a especulação imobiliária, e qualquer espaço amplo de terreno era alvo de cobiça tanto da construção civil quanto do poder público local. Mas o Santos também já demonstrava seus interesses em adquirir uma nova área da cidade para erguer um estádio maior para que pudesse mandar seus jogos, principalmente clássicos, mais perto de casa. Era uma época em que a Vila Belmiro sofria restrições dos demais clubes da capital e da Federação Paulista por motivos de segurança, justificados depois dos incidentes da partida Santos e Corinthians em 1964. Desde então, os jogos contra os rivais eram jogados somente em São Paulo. Simultaneamente, o futebol brasileiro, com um campeonato nacional mais abrangente, vivia a aparição de clubes fora do eixo Rio-São Paulo, que tinham como palco grandes estádios com incentivos do poder público. E para não perder o bonde da história, alguns dirigentes do Santos já começavam a articular por um empreendimento semelhante junto à prefeitura. Entre os mais destacados, Modesto Roma, que quando presidente do Conselho Deliberativo na gestão de Vasco José Faé, defendia abertamente essa iniciativa. A tia Jorge Cury, mesmo depois de se desligar do quadro associativo por desavenças políticas durante as eleições de 1975, ajudaria na intermediação anos depois, usando de sua influência em seus últimos anos como deputado estadual. Do lado da prefeitura, o interventor Antônio Manuel de Carvalho, com o passado de diretor do Santos, dava entrevistas na imprensa sobre ofertas de terreno na cidade feitas por ele ao Santos. Algumas áreas oferecidas, já que ele consolidou, foi a localizada no bairro do Sabuó, na chamada entrada da cidade. Assim como grande parte das áreas de Santos voltadas para a atividade portuária, o imenso terreno, que de início tinha 620 mil metros quadrados, pertenciam à União sob a concessão do Instituto Brasileiro do Café. Paralelo ao interesse do Santos em construir um novo estádio, começavam também as negociações pela cessão desta à área prefeitura, já que era culpada por antigos poceiros e inquilinos que pagavam um aluguel para o IBC e tornariam-se parte de uma futura novela jurídica anos mais tarde. Quando o IBC aceitou transferir a gleba para a prefeitura, esta passou para a Prodesan em 1977, a administração da área. 3 anos depois, dessa vez sob a gestão de outro interventor, Paulo Gomes Barbosa, que como empréstimo adquiriu a gleba em definitivo em 22 de dezembro de 1980, num valor tido como simbólico, o IBC aceitou ceder a área por um valor 10 vezes menor, desde que determinasse a prefeitura o que seria construído. Nesses termos, o município se viu obrigado inicialmente a erguer um conjunto habitacional, um terminal de cargas, um entreposto de abastecimento num prazo de 6 anos. E onde entra o Santos Futebol Clube na história? Pois bem, o próprio Paulo Barbosa, outro santista fanático, ajudado por a tia Jorge Cury na aquisição da gleba, é quem acena a oferta da área para o clube pela imprensa para uma suposta construção do tão sonhado estádio para cerca de 80 ou até 100 mil pessoas. Sonho que parece tornar-se realidade a partir de 1983, a partir do momento em que a CEAGESP não demonstra interesse em um entreposto de abastecimento no Sabuó. Com isso, o caminho ficaria livre para o Santos. Entretanto, surge a primeira desilusão da novela.
Para ceder uma área de 100 mil metros quadrados à Gleba ao clube, Barbosa queria que a troca da Vila Belmiro, uma condição que seu antecessor também propôs, mas que os dirigentes do clube descartaram por completo. Era senso comum entre sucessivas gestões do clube que a obtenção de uma nova área deveria ser doada, negando qualquer possibilidade de concessão ou permuta com a prefeitura. Até que Paulo Barbosa tentou atender esse desejo, ainda que de uma maneira tida como polêmica. Há 6 meses de terminar seu mandato, Barbosa concedeu várias certidões de uso para entidades interessadas na área, das mais diversas finalidades, entre elas o próprio Santos, por meio de um decreto, que logo depois seria revogado por seu sucessor Oswaldo Justo, dando início a mais um capítulo da novela. Logo quando assume a cadeira de prefeito, Oswaldo Justo chama Milton Teixeira de volta para explicar a situação da área prometida pela prefeitura aos Santos. Na reunião, Justo salientou que a manobra de transferência do terreno feita por seu antecessor era ilegal e passível de uma verdadeira dor de cabeça jurídica. Em suma, que ainda não deveria ter sido doada ao clube. Isso porque, pelo acordo feito anos antes com o governo federal, só o conjunto habitacional estava de fato sendo erguido, restando os outros 2 acordados com o IBC, o terminal de cargas e o mini Ceasa. Era 1984 e o prazo para o cumprimento do acordo começava a expirar. Se em até 2 anos essas obras não fossem entregues, a prefeitura seria obrigada a pagar uma multa bilionária ou simplesmente devolver essa área para a União. Para contornar a situação, Justo e dirigentes do Santos ligados à política, como o deputado federal Gaston Henrique, começam a articular junto às suas respectivas esferas a revisão do acordo inicial de cessão da área. Com a formalização por parte da CEAGESP em renunciar os seus interesses na gleba, Justo promulga por meio da Lei 101/1985 a cessão definitiva da área equivalente a 100 mil metros quadrados ao Santos Futebol Clube, de acordo com o texto, alterado no ano seguinte pela Lei 176/1986, o terreno era dividido em 2 áreas, uma de 51 metros quadrados, localizada em frente à Avenida Martins Fontes, na chamada entrada da cidade, entre uma porção de terra doada à Caixa Econômica Estadual, que mais tarde viria a se tornar sede do IML de Santos, e o aterrado Rio Lenheiros, divisa natural com a área destinada ao futuro conjunto habitacional Atier Jorge Cury, já em construção na época. A segunda, atrás da primeira, de cerca de 48 mil metros quadrados, próxima à encosta do morro. Esta última, entretanto, veio acompanhada de uma herança indigesta sobre direitos de posse, uma contestação na justiça envolvendo um antigo inquilino do local de tempos anteriores à gestão desta pelo IBC, que reivindicou na justiça os termos do leilão feito pelo governo federal, que em seguida foram repassados pela prefeitura aos Santos. Em outras palavras, embora o clube no papel podia ser considerado dono da área, na prática, em função dos vícios encontrados na partilha do terreno, a prefeitura não acedeu em definitivo. Esse entendimento se refletiu entre os membros da própria diretoria, que se encarregaram de executar as primeiras obras somente na área livre de qualquer disputa jurídica, ou seja, na parte frontal da Avenida Martins Fontes. Na ocasião, os objetivos para a exploração do terreno também se modificaram. Ao invés de um estádio, agora seria um complexo esportivo, tese defendida pelo então vice-presidente de Patrimônio Odílio Rodrigues, que justificava a medida pelas dificuldades de alto custo e de aterramento do solo para a construção do tão sonhado estádio. Em seu lugar, o plano passou para a implantação de uma sede social, com 2 campos de futebol, ginásio e até piscinas e quadras de tênis futuramente com o nome de Complexo Esportivo Modesto Roma, como forma de homenagear o ex-presidente santista falecido no mesmo ano. Pelo menos essa era a pretensão inicial. Quando Milton Teixeira terminou seu mandato, seguiu-se uma alternância de mandatários, como reflexo da instabilidade que o clube atravessava dentro e fora de campo, com 4 presidentes em 4 anos, fazendo a questão da área do Saboá ficar em segundo plano. Até a virada dos anos 90, quando na gestão de Antônio de Aguiar Filho, a área destinada ao Santos Futebol Clube da entrada da cidade ganharia mais um capítulo cheio de problemas. Na virada dos anos 90, a Baixada Santista virou palco de sucessivas invasões de terreno por parte de sem-teto, e o então conjunto poliesportivo do Santos no Saboá não fugiu à onda. A breve ocupação da área reabriu discussões entre a diretoria do clube e a prefeitura, ambas agora sob novas gestões, a respeito da real dimensão do espaço doado ao clube anos antes. Entre vários desencontros por meio da imprensa na época, finalmente em 23 de outubro de 1990, dia do aniversário do Rei Pelé, a então prefeita Thelma de Souza entrega o último documento que faltava para o Santos chamar a área de seu, ou perto pelo menos dela, como de sua posse, a escritura definitiva do trecho de 51 mil metros quadrados em frente à Avenida Martins Fontes. Porém,
Assim como anteriormente, mais uma vez houve uma mudança de planos. O complexo esportivo foi deixado de lado. Agora, a prioridade era a aquisição de um centro de treinamento, assunto da moda, e na qual o Santos ainda não tinha. Enquanto alguns de seus rivais já haviam construído seus CTs, o Peixe revezava seus treinos entre a própria Vila Belmiro e campos emprestados do Batalhão do Exército em São Vicente e o do Brasil Futebol Clube, no bairro da Aparecida. E sempre faltando recursos financeiros para expandir seu patrimônio, restou ao clube mais uma vez seguir a mesma cartilha. Negociações com o poder público que sempre envolviam troca de favores. Em 1992, terminava a concessão da prefeitura de um antigo terreno pertencente à União sob a tutela da Compdesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, localizado no bairro do Jabaquara. Nessa área, do tamanho de 3 campos de futebol e que chegou a ser até rodeada por uma pista de ciclismo, funcionava por 10 anos o Conjunto Poliesportivo Chico Guimarães, importante palco nos anos 80 do esporte amador local, sobretudo da tradicional várzea santista, que se viu sacrificada com o interesse dos Santos pelo imenso terreno. De início, a prefeitura ainda demonstrava interesse em renovar a concessão da área, cujos planos eram construir um conjunto habitacional e até quadras de tênis, inclusive com licitação consolidada. Mas aceitou transferi-la para o Santos, desde que o Alvinegro cedesse em troca parte da área do Sabuó doada pelo próprio Municipal Clube, anos antes. E assim que surge um novo acordo entre Marcelo Teixeira, no seu primeiro mandato à frente do clube, José da Costa Teixeira, superintendente da Codesp e conselheiro do Santos e o então prefeito Davi Capistrano, a 14 de maio de 1993, no qual o Peixe adquire o terreno da União sob regime de concessão por 10 anos para a construção do CT em troca da devolução de uma área de 20 mil metros quadrados à prefeitura, que nela estabeleceria anos depois o conjunto habitacional para abrigar os ocupantes da favela Vila Pantanal. 4 anos depois, na gestão de Samir Abdurrak, é feito mais um acordo, desta vez com o prefeito Beto Mansur, para que a prefeitura custeasse as obras do chamado fechamento da Vila Belmiro, referente às arquibancadas da rua José de Alencar, reservadas posteriormente à torcida visitante. Em troca, mais uma porção do terreno do Sabuó devolvida ao poder público com finalidades sociais. Na gestão de Luiz Álvaro, o ex-conjunto poliesportivo deu lugar ao nome oficial modificado para Centro de Treinamento Chico Formiga, destinado exclusivamente para as categorias de base. Recentemente, Marcelo Teixeira, em seu 7º mandato corrente, embora tenha ventilado na imprensa a sugestão da área em que ajudou a negociar no passado durante o impasse com a W Torre, anunciou que, apesar de algumas discordâncias, continuará dando prioridade ao projeto aprovado em Assembleia Geral em 2022, descartando assim a área do CT da base. Mas, como no futebol, a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã e vice-versa, tudo ainda pode ser possível. Se você gostou, comente no canal para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% santista. Santos sempre Santos, valeu e até a próxima.